Olá, dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos estudar a segunda parte da seção 4, os dois retratos do capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. Este vídeo é o vídeo de número 149. E vamos começar nosso estudo a partir do parágrafo 8 desta sessão. E ele já começa com um assunto bem impactante. O relacionamento especial tem a moldura mais imponente e enganadora de todas as outras defesas que o ego usa. Seu sistema de pensamento é oferecido aqui, cercado por uma moldura tão pesada e tão elaborada que o retrato é quase que obliterado por sua estrutura imponente. Na moldura são tecidas todas as espécies de ilusões fantasiosas e fragmentadas acerca do amor, dispostas com sonhos de sacrifícios e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis. As lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandecem na luz tênue na qual é feita a oferenda. E quando eu tive contato com esse parágrafo, em sua leitura, eu escrevi aqui, vixe! Veja, aquilo que nós consideramos como mais sagrado entre nós, ele vem e simplesmente acaba com tudo. Olha que ele diz, nessa moldura, né, que são os nossos relacionamentos especiais, são tecidas todas as espécies de ilusões fantasiosas, fragmentadas acerca do amor, porque nós achamos que nós estamos ali por amor, dispostas com sonho de sacrifício. Nós confundimos sacrifício com amor, prisão com amor, sofrimento com amor, ilusões fragmentadas acerca do amor, dispostas com sonhos de sacrifício e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis. As lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandece na luz tênue na qual é feita a oferenda.
E aqui eu vi claramente a descrição dos nossos relacionamentos especiais nos quais nós estamos submetidos e vivendo. Quem tem a sabedoria para ver desta forma, sem se auto-enganar, olha para o retrato, não deixes a moldura distrair-te, não deixes essas fantasias que você julga que são amor te distrair. Essa dádiva te é feita para a tua condenação e, se a receberes, vais acreditar que estás condenado. Não podes ter a moldura sem o retrato. O que valorizas é a moldura, pois nela não vês nenhum conflito. No entanto, a moldura apenas é o invólucro para a dádiva do conflito. A moldura não é a dádiva. Não sejas enganado pelos aspectos mais superficiais desse sistema de pensamento, pois esses aspectos englobam o todo completo em cada um deles. A morte está nessa dádiva cintilante. Não permitas que o teu olhar permaneça no cintilar hipnótico da moldura. Olha para o retrato, reconhece que a morte te é oferecida. Não tem nem palavras para isso. Como nós podemos imaginar que, ao contrairmos um relacionamento especial, onde nós depositamos toda a nossa confiança, todo o nosso valor, todo o nosso amor, e ele veio dizer que isso é a morte que nos é oferecida. Reflita e faça algum comentário a respeito disso, se for capaz de olhar dessa forma. É por isso que o instante santo é tão importante na defesa da verdade. A verdade em si mesma não necessita de defesa, mas tu, de fato, necessita de defesa contra a tua aceitação da dádiva da morte. Quando tu, que és a verdade, aceita uma ideia tão perigosa para a verdade, ameaças a verdade com destruição. E a tua defesa tem que ser agora empreendida para manter a verdade íntegra. O poder do céu, o amor de Deus, as lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito eterno são convocados para defender-te do teu próprio ataque. Pois tu não os ataca, sendo parte deles, e eles têm que salvar-te, pois amam a si mesmo. Então aqui ele vem
em socorro a nós, dizendo que nós estamos protegidos contra nós mesmos, pois o Espírito eterno, o poder do céu, as lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito eterno são convocados para defender-te do próprio ataque, para defender nós de nossas ilusões. E aqui explicitamente ele está apontando essa ilusão básica nossa, que nós a temos como a máxima, como eu poderia dizer, o máximo sustentáculo, o pilar da sociedade. Ele diz que isso é o pilar da ilusão. É o pilar fundamental da nossa ilusão. Olha, isso é muito forte. Que é a família. Mas vamos continuar, porque na frente ele diz que nós não devemos destruir, sair fora desses relacionamentos. Ele vai dar um caminho, uma forma de nós invertermos esses relacionamentos especiais em relacionamento santo. E vamos continuar dentro desta linha. O instante santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu. E também um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se aceitas essa dádiva, não verás a moldura em absoluto, porque a dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade para focalizar toda a tua atenção no retrato. O instante santo é uma miniatura da eternidade. É um retrato da intemporalidade montado em uma moldura de tempo. Se focalizas o retrato, vais reconhecer que foi só a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa. Pois assim, como todo sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante, tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para ti. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando o Espírito Santo nos apresenta este retrato, nós não vemos a moldura, e sim o retrato, o conteúdo, a essência, e não nos perdemos na superficialidade da moldura que o ego nos apresenta, como ele diz, cravejadas de diamantes, em que você se perde nas coisas materiais deste mundo. É isso que ele está querendo dizer. Duas dádivas te são oferecidas,
cada uma é completa e não pode ser parcialmente aceita. Cada uma é um retrato de tudo que podes ter, visto de modos diferentes. Não podes comparar o seu valor comparando um retrato com uma moldura. Tens que comparar apenas os retratos, ou a comparação é totalmente sem significado. Lembra-te de que é o retrato que constitui a dádiva, e não a moldura. E só com base nisso é que estás realmente livre para escolher. Olha para os retratos, ambos. Um é um retrato diminuto, difícil de se ver por trás das pesadas sombras de seu invólucro enorme e desproporcional. O outro é levemente emoldurado e pende na luz, belo para ser contemplado tal como é. Então aqui, embora isso não está explícito nessa linguagem, o que ele quer dizer é o seguinte, que nós olhemos para o retrato que aqui são nos apresentados, e não para a moldura. E quando olhamos para o retrato, vamos ver aquilo que é resultado daquilo que está impresso no próprio retrato. Ou seja, o ego vai te apresentar o que nós aqui conhecemos, já conhecemos, que é a nossa vida sobre esse orbe. E o outro retrato é a vida do espírito. E ele diz, o outro retrato é levemente emoldurado e pende na luz, belo para ser contemplado, tal qual é. Então, como ele diz, duas dádivas te são oferecidas. Cada uma é completa e não pode ser parcialmente aceita. Ou estamos totalmente na ilusão, achando que é realidade, ou estamos na realidade, onde não é possível a ilusão. Continuamos. Tu, que tanto tens tentado e ainda continuas tentando adequar o melhor retrato à moldura errada e assim combinar o que não pode ser combinado. Aceita isso e fica contente. Cada um desses retratos é emoldurado de forma perfeita para o que representam. Um está emoldurado para ficar fora de foco e não ser visto. O outro está emoldurado para transparecer perfeita clareza. O retrato da escuridão e da morte torna-se cada vez menos convincente à medida que o investigas dentre seus invólucros. À medida que cada pedra sem sentido, que parece brilhar na moldura, quando está escuro, é exposta à luz, passa a ser opaca e sem vida, e deixa de distrair-te do retrato. E, finalmente, olhas para o retrato em si mesmo
vendo afinal que, sem a proteção da moldura, ele não tem significado. Então, o que quer dizer isso? Na escuridão, essas pedras que nós tanto admiramos, elas parecem brilhar. E quando nós as colocamos sob a luz, elas ficam opacas. E a moldura do retrato perde significado. O que quer dizer isso? Quando nós colocamos as nossas ilusões, que nós as consideramos como realidade, sob a luz da verdade, elas deixam de ter significado. Quando nós colocamos a nossa atração pelas coisas materiais, por este mundo, essa atração vai deixando de exercer a sua força para nos enganar com a realidade do mundo externo. E o outro retrato, ou, em outras palavras, o outro sistema de pensamento do espírito vai tornando realidade para nós. E esse sistema de pensamentos do espírito vai sendo, aos poucos, conhecido por nós dentro deste estudo que nós estamos fazendo aqui. Ele vai sendo desvelado. O outro retrato está levemente emoldurado, pois o tempo não pode conter a eternidade. Não há distração aqui. O retrato do céu e da eternidade torna-se mais convincente à medida que olhas para ele. E agora, através da comparação real, uma transformação de ambos os retratos pode, afinal, ocorrer. E a cada um é dado o seu lugar de direito quando ambos são vistos, um em relação ao outro. O retrato escuro, trazido à luz, não é percebido como amedrontador, mas o fato de que é apenas um retrato e, afinal, compreendido. E o que vês nele, vais reconhecer pelo que é. Um retrato do que pensaste que fosse real e nada mais. Pois além desse retrato, nada verás. Então aqui, toda a nossa ilusão cai por terra quando nós contemplamos o verdadeiro retrato. E esse retrato aqui é quando nós começamos a adotar o sistema de pensamentos do Espírito Santo. O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é
uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas o pensamento em si mesmo. O que representa está lá. A moldura se desvanece gentilmente e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor e inteiramente privado de significado. E aqui o que podemos dizer sobre isso é quando a forma se desvanece. O que quer dizer isso? Quando nós deixamos de dar significado somente à forma, e sim ao conteúdo. Que está em toda a forma. E por prestar somente atenção, focalizar no conteúdo, a forma se desfaz. Ou seja, ele diz que a moldura se desfaz, restando somente o retrato, que é uma realidade. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. À medida que Deus ascende a seu lugar de direito e tu, ao teu, experimentarás mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerás o que é verdadeiro. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, dando a Ele ascendência em nossa mente. A mente individual, privada, solitária, dará ascendência a Ele. Nós tudo ganharemos por dar a Ele o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estão. Estão em nós, através da sua ascendência. Olha que coisa interessante. Se damos ascendência a Deus em nossa mente, o que nós vamos ter é sua ascendência sobre nós, que são os seus atributos, que são sua totalidade, sua universalidade. O que Ele deu é seu. Brilha em todas as suas partes, assim como no todo. Toda a realidade do teu relacionamento com Ele está em nossos relacionamentos uns com os outros. E aqui está uma chave importantíssima. Que quando damos a ascendência na mente a Deus, nós vamos reconhecer todos como irmãos
nestes relacionamentos pela ascendência em nossa mente de Deus, que dará totalmente outra interpretação sobre aquilo que verdadeiramente somos. E o reconhecimento de nossos irmãos em sua essência é que fará que nós não nos sintamos mais separados de Deus, pois nós vamos reconhecer Deus neles. Então, nós não nos salvamos sozinhos. A nossa salvação é o reconhecimento de Deus no outro. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois neles todos são um. Pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita. Pois aqui está Deus, e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar. E aqui se dissolve todo sentido de separação, para permitir que só o perfeito e completo pode estar aqui. Todas as nossas ilusões foram deixadas de lado. Todas as molduras foram esquecidas. Não há mais dois retratos. Não há mais o que decidir. Pois a única decisão que nós temos é não decidir. Veja que interessante. Pois Deus nunca esteve ausente de nós, nunca esteve separado de nós. Essa é a condição verdadeira em que nos encontramos. O que podemos decidir é desfazer que estamos separados, é desfazer dessa ilusão. Como a ilusão é ilusão e não aconteceu, nós sempre estamos como sempre fomos, eternos, perfeitos e imutáveis, igual aquele que nos criou. E aqui encerramos esta sessão intitulada Os Dois Retratos deste capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. E em próximo vídeo estaremos entrando no assunto talvez mais agradável, que ele chama o relacionamento curado. Pois aqui até este momento nós denunciamos, juntamente com o contexto desta sessão, a ilusão nossa sobre os relacionamentos não santos, que ele chama de especial. Até lá, que vamos nos encontrar num relacionamento curado.